possível nós termos a certeza da salvação? Bote aí o seu comentário se você está aí ao vivo comigo. Se você tem certeza da salvação. Se você puder dizer por quê, seria muito importante. Por que que você tem certeza, se você tem certeza? E se você não tem certeza da salvação, por que é que você não tem a certeza da salvação? Então, eu queria conversar contigo sobre isso. Vai chamando aí as pessoas, vai mandando convite, né? Vai compartilhando, para nós termos aí o maior número de pessoas participando conosco dessa live de hoje, ok? Então vamos lá. Vamos apresentar para você alguns textos, apresentar para você alguns versículos que eu creio, eu acredito que todos nós deveríamos ou devemos ter a certeza da salvação. Ontem eu pregando numa igreja eu estava falando, a pessoa que não tem certeza da salvação é porque ela não conhece o Salvador. Não conhece ou não tem conhecimento do Salvador. Toda pessoa que fala assim, eu tenho dúvida da minha salvação. São duas coisas que acontecem. Ou ele não conhece o Salvador e também ele não acredita no Salvador. Por exemplo, se você estiver numa praia se afogando e aí vem alguém que sabe nadar muito bem, um salva-vidas, e te dá algumas instruções, te pega, te segura e fala para você, relaxa, fica quieto, deixa que eu te conduzo, deixa que eu te levo. E aí a pessoa, ele se entrega nas mãos do salva-vida, porque ele sozinho não podia se salvar. Ele, dele mesmo, ele não tem condição de se salvar. Aí ele recebe a instrução do Salvador, do salva-vidas, e se entrega ao salva-vida. E o salva-vidas vai automaticamente conduzi-lo e vai tirar ele da água. Outra hipótese é se você estiver num prédio ou numa casa incendiando, pegando fogo. Vem o bombeiro com muita experiência, com muito tato e fala para você, deixa que eu resolvo aqui. Você fica calmo, não se desespere, fique tranquilo. E aí você relaxa e confia na habilidade do bombeiro. Você vai confiar na habilidade do bombeiro. Então, é a mesma coisa, eu estou aqui simplesmente ilustrando, é a mesma coisa a nossa salvação. Nós precisamos confiar no Salvador. Quando a pessoa ele não tem certeza da salvação, é porque ele não acredita muito no Salvador. Eu acredito firmemente na minha salvação, porque eu confio e conheço o Salvador. Eu sei que ele pode fazer isso por mim e ele já fez. Entendeu? Agora eu estou na mão dele. Então a certeza da salvação é algo muito importante na vida de um cristão. Ele precisa ter certeza da salvação. Talvez você que esteja aí me ouvindo agora, você seja daquela pessoa que não tem a certeza da salvação. E eu gostaria que você entrasse em contato comigo, inclusive, para eu te ensinar textos da Bíblia para você ter mais confiança na salvação. Acreditar mais na salvação. Você precisa confiar na salvação. E aí, se você entrar em contato comigo, nós vamos te oferecer um curso. Eu te dou um curso gratuito, só sobre salvação. Como
ter certeza da salvação. Outros se julgam ou julgam não ter certeza da salvação porque ele, de vez em quando, cai em alguma falha, cai em alguma fraqueza. Aí faz com que ele não confie ou não acredite na salvação, porque ele cai em algumas falhas, ele peca, ele erra, ele é falho. E essa fabilidade dele faz ele não acreditar na salvação. Outro dia vi uma senhora na, na fila do supermercado, do caixa, e ela estava dizendo: eu peço perdão a Deus todos os dias, porque eu peço perdão a Deus todos os dias, porque eu preciso ser salva. Quer dizer, então, o medo de não ser salva faz com que ela peça perdão a Deus todos os dias. E isso é uma característica de alguém que não acredita na salvação dela própria, não confia na sua própria salvação. Por que que ela não confia na salvação? Porque ela não conhece o Salvador e nem conhece o Salvador. Quando a pessoa conhece o Salvador, ele entrega. Por que que a gente usa a expressão entregar a sua vida a Jesus? Essa expressão é muito interessante, né? Fulano entregou, porque antes o controle da vida estava na mão da pessoa. A pessoa estava tendo ou fazendo algo para que ela fosse salva do seu jeito. Mas ela observou de uma maneira que não é possível a pessoa ser salva sozinha. Aí a pessoa entrega a vida para Jesus. Quando a gente fala assim na igreja, depois da mensagem, depois da pregação, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Quer dizer, o que é entregar a vida para Jesus? É justamente deixar o controle da vida para o Senhor. É quando a pessoa, ele entrega, né? Diz a Bíblia lá, né? No Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Tá? Então aqui, ó, tá escrito aqui, ó. 37, versículo 5, o Salmo. Aqui, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é para deixar Deus fazer. Quando a gente fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, é quando você está morrendo afogado, ou está num prédio, numa casa pegando fogo, e agora acabou todo o seu recurso de se salvar. Aí vem o Salvador e fala: pode deixar que eu te salvo. Aí você simplesmente entrega. Você simplesmente deixa Deus trabalhar na tua vida. Isso é entregar o caminho, entregar a vida para Jesus. Então, quando você entrega o seu caminho, a sua vida ao Senhor, automaticamente você está seguro na mão dele. Não é isso? Então, olha o que está escrito aqui também em Romanos, capítulo 9, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9, mostra que, na verdade, a nossa segurança, a segurança da nossa salvação, está em Cristo. Diz o texto. Versículo 8 e 9. Olha o que está escrito. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra
da fé que pregamos. Versículo 9: Ao saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10, visto que com o coração se crê para justificação ou para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Já que você creu no coração e confessou com a boca, você está salvo. Então, na verdade, a salvação ela é estabelecida desde o momento que eu creio com o coração e automaticamente eu confesso com a boca aquilo que eu creio, que Jesus ressuscitou dos mortos. Então a salvação, ela é assim. E a salvação também, por isso que eu creio que a salvação é algo que não se perde à toa, né? Não se perde à toa qualquer coisinha que eu fizer, porque nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Diz o apóstolo Pedro que não foi com sangue de bodes ou de touros ou de coisas semelhantes, mas foi com precioso sangue de Jesus. Então, na verdade, nós fomos e somos salvos pela graça e pelo sangue de Cristo. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Nós cremos que a salvação não é um mérito nosso. Entenda isso. A salvação não é um mérito nosso. Nós não somos salvos por nós mesmos. Nós somos salvos por Cristo. Então, por isso que eu creio que a gente não perde a salvação à toa. Para a gente perder a salvação, tem que ser uma decisão nossa e não de Deus. A Bíblia fala que Deus não quer que ninguém se perca, embora alguns vão se perder, mas ele não se agrada, ele não quer que as pessoas se percam, ele não quer isso. As pessoas se perdem por vários motivos e por uma decisão própria, não por uma decisão de Deus. Deus fala assim: eu não quero salvar fulano. Não, não. Se a gente um dia deixar de ser salvo, porque isso é possível, nós vamos deixar de ser salvo por uma decisão nossa e não de Deus. Toda pessoa que não vai ser salva, a não ser aquelas que o evangelho não chegou, porque se o evangelho não chegou nessa pessoa, obviamente é porque ela também não vai ser salva. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Mas se o evangelho chegou na pessoa e a pessoa não aceitou, decidiu não aceitar, decidiu não ficar com Cristo, obviamente ela vai perder a salvação não por causa de Deus, mas por causa da própria pessoa. Entendeu? Outra coisa que é muito importante, que diz lá em Atos 4:12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então significa que a salvação é uma decisão exclusivamente nossa e não é por outro meio, ou por outro nome, ou por outra pessoa, ou por outra religião, não. A salvação ela não é por religião, ela não é por dogmas doutrinários ou por filosofias, não. A salvação ela é em Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. Debaixo do céu aqui, nenhum outro nome há entre os homens pelo qual vamos ser salvos. Então, o único jeito de nós termos a salvação é através de Jesus. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outra maneira.
Jesus é a única maneira, Jesus é a única forma que nos fornece, a única maneira que nos dá salvação, ok? Se você não tem certeza da tua salvação, precisa estudar mais a palavra, porque a Bíblia fala em Romanos 10:17, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não existe outra forma de a fé vir no teu coração, não tem outra maneira. É através da palavra. Em João 3:16, quando Jesus fala para Nicodemos, por exemplo, versículo 16, vamos ler o do 15 que fica melhor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aqui está uma lição de que a salvação, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele deu o seu próprio Filho para que todo mundo recebesse a salvação através de Cristo. Mas nem todo mundo vai ser salvo. Essa é a grande e dura realidade. Nem todo mundo vai ser salvo. Se a pessoa rejeita Jesus, ele já está condenado. Está aqui no versículo 18. No versículo 18 está escrito o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí a pessoa pode falar, mas eu creio em Jesus, eu só não frequento igreja, eu não participo dessa organização chamada igreja, mas eu creio em Jesus. Bom, existem frutos ou provas de que a pessoa crê em Jesus ou não. Como que a gente pode identificar uma pessoa que crê em Jesus? É através... as obras não vão salvar, mas é através das práticas, do envolvimento que ele tem com o corpo de Cristo. Entendeu? Se alguém disser assim, eu amo Jesus, mas odeio a igreja, aí você está odiando a noiva dele, a qual ele comprou com seu sangue. Então não tem como você querer dizer que ama Jesus e não gosta da igreja. É meio complicado isso aí. Tá bom? Quero te convidar para mais lives. Me visite lá, se inscreva lá no YouTube. Aperte o sininho, toque no sininho, se inscreva no meu canal. Preciso crescer o canal no YouTube. Se você me ajudar, vai ser bênção. Também no Instagram. Estamos chegando aí um número bom. Mas a minha meta para daqui a 3 meses, é chegar a 20 mil inscritos. Hoje eu estou com 10.800 inscritos. Quero chegar a 20 mil daqui a 3 meses. Se você me ajudar, eu vou chegar. E depois 40 mil, 50 mil, 100 mil. E a gente crescendo aí para a glória do Senhor, tá? Eu estava falando com a minha esposa hoje.
falando sobre pregar o evangelho e ir por todo o mundo pregar o evangelho. Hoje, parece que Jesus estava prevendo, já dizendo, profetizando, que a gente ia poder ir para o mundo todo pregar o evangelho. Os discípulos, os apóstolos do início, eles tinham que viajar, pagar passagem, passar por rotas perigosas, até chegar na cidade aonde eles iam pregar o evangelho. Hoje nós podemos pregar o evangelho dentro de casa, levar o evangelho para as pessoas, levar o evangelho, fazer live, fazer podcast, gravar os cultos, gravar as mensagens. A gente pode, com esse aparelhinho que você tem hoje na mão de celular, eu estou aqui, ó, me vendo aqui, eu mesmo me vendo aqui, você pode alcançar multidões para Cristo. As pessoas não se conhecem pela internet? Esses dias eu vi uma pessoa que disse que conheceu na internet, estão casados hoje. Hoje o número de gente que se conhece na internet e estão casados não está no gibi. A internet também ofereceu coisas negativas. Muita gente descasou por causa da internet. Teve relacionamento com gente diferente por causa da internet. Se traiu o marido ou a esposa por causa da internet. Mas a internet também tem um campo maravilhoso de você divulgar a palavra de Deus, tá ok? Deus abençoe tua vida aí, que você realmente possa me seguir lá no Instagram, aqui no Facebook, também no Telegram. E se você quiser uma mensagem diária, eu mando para você pelo WhatsApp. Um grande abraço aí, fique com Deus